tudo com 28 anos. Eu olhei e falei, não quero mais essa vida. Eu estava fazendo um acústico do Roberto Carlos no Rio de Janeiro para MTV Globo, e aí acabou nem acontecendo, não foi feito, não passou na TV, mas ali foi meu último trabalho em televisão. E ali eu já estudava florais, já estudava astrologia, já estudava massoterapia, alquimia, então foi só mudar a chavinha e falar, não, agora eu vou começar a atender as pessoas, porque eu já estudava há muito tempo, minha irmã fazia psico na USP, eu assisti às aulas com ela lá, como ouvinte, então foi uma mudança assim, diferente, mas que foi uma tendência natural, porque era o que realmente fazia vibrar meu coração. Comecei a ajudar as pessoas que vinham me buscar também, né, viam a minha evolução, então aconteceu também. Foi acontecendo de forma natural, né? É. E falando um pouquinho assim do seu currículo, né? Você falou que trabalha com psicologia positiva e o espaço integração. Como que surgiu o espaço integração? Assim, como que você resolveu transformar a casa num espaço aberto para outros terapeutas atender também? Que eu sou suspeita, mas eu falo que ali é um portal que as pessoas quando vêm conhecer o nosso trabalho, enfim, só de entrar ali já se sentem mais calmos, né? Eu falo assim que você tem que vir conhecer para ver como é lindo lá. Existia o Centro de Integração da Vida, que era do Joel Aleixo, aqui na Granja. E quando eu vim para morar na Granja, eu frequentei muito esse espaço e o Joel me deu todos os cursos de alquimia floral. Então, ali eu comecei e essa história da integração começou ali. E aí, no espaço mesmo, eu montei, despertei para esse lugar, vou montar um espaço para grupos, para eventos, para terapias. E eu estava casado com uma parceira também, a Patrícia Corro, psicóloga. Ela dava grupos de mulheres, o feminino sagrado, rodas de cura. Então a gente fazia muitos eventos em 2002 foi isso. Então já tem todo esse tempo. E aí foi abrindo essa integração, juntando profissionais, integrando famílias, né? A ideia sempre foi um cuidar da mãe, outro cuidar do pai, outro cuidar da criança, a gente cuidar desse sistema familiar, né? Começou assim. Porque é muito importante, né? Porque quando a gente está falando, principalmente quando a gente vai falar de criança, geralmente quando a gente está falando de tratar a criança, geralmente tem que tratar os pais, porque é uma simbiose, né? É uma reprogramação, assim, reprodução também de comportamentos, né? A criança é um termômetro, né? Ela vai absorver todo o campo que está ali. Nos primeiros 7 anos, o primeiro setênio ela absorve mesmo, né? Só recebe, é uma tela em branco. Então, como é que está o campo, né? Então, cuidar dos pais, sem dúvida, né? É fundamental para que esse campo dela esteja puro, esteja criativo, continue sustentando a criatividade, né? Porque a criança cria, o adulto adultera. O criar, ele vem da criança. O adulto vem do adulterar, né? Então o adulto ele se perde nas máscaras da vida e aí se adultera. A criança ela é pureza, né? Ela é transparente, ela é autêntica, ela é espontânea. O adulto, com essa loucura da vida, ele vai se perdendo na espontaneidade, ele perde essa relação com o espontâneo. Sim, total. E se perde também, acho que nos prazeres também, né? Nos prazeres imediatos. E eu acredito também na projeção da criança ferida, ali, mal nutrida na infância e vai projetar nos próprios relacionamentos. E gente que trabalha com essa questão do corpo, vê o quanto somatiza no corpo essas questões reprimidas, esses desejos, as vontades, a falta de comunicação assertiva do desejo, das necessidades. Aí estamos virando numa grande necessidade de cada vez mais buscar por medicamentos, terapias, e isso é importante da gente se cuidar. E fala pra mim como que é o seu trabalho. Eu sei que você tem vários trabalhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua metodologia, assim, o pessoal que te procura, como que é assim, a sua abordagem? Eu tenho um projeto que chama Terapia do Ser, que integra os 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual, e que a gente vai mergulhando, né? Então a gente começa com uma biografia, eu vou estudar, a gente manda um questionário para você mergulhar na tua história e entra com a astrologia, eu tiro o teu mapa astral para a gente olhar. Então o primeiro passo, as primeiras sessões é isso, assim, a gente olhar a tua história,
olhar o teu mapa astral e o teu sistema de crenças, né? O que está vigorando na tua mente. Então, tanto a psicologia positiva como a psicologia budista, que me informei também, a gente vai lá para o teu mental. Porque a mente ordinária, ou ela está no medo ou ela está no desejo. Sim. Fugindo das coisas que ela não quer, que ela não gosta, correndo para as coisas que ela quer chegar e conquistar e o desejo. Então é uma correria contínua do medo ao desejo. Esse lugar do estresse é esse lugar de fuga e luta que o ser humano está, que não consegue parar mais, não consegue silenciar, não consegue respirar, não consegue observar, que é o ser. O ser está ligado ao não fazer. Quanto mais você conseguir silenciar e estar com você, você está voltando para quem você é. E isso é entrar em contato com a tua verdade. A palavra em sânscrito satya, que é veracidade, vem de sat, que é ser. Então, veracidade vem do ser. Quanto mais você voltar para a tua verdade, mais você volta para o teu ser. Por isso a gente tem que tirar essas personas, essas máscaras, olhar para esses medos e desejos, e o que é real e o que é fantasioso. O medo é importante? Claro que é importante, mas que medo é esse? O desejo é importante? Claro que é importante, mas que desejo é esse? Então a gente vai aprofundando a tua mente a refinar medo e desejo, refinar quereres, refinar necessidades. Eu vou saber quem tu és à medida do teu querer. Mas o querer é essencial, não o querer de um desejo descartável, momentâneo, dopamínico, de preencher, de prazer para aliviador. Sim, de fuga da realidade, de anestesiar, para não entrar em contato com aquilo que realmente precisa fazer de mudança, que nem eu falo, eu brinco que nas terapias nós somos assim, a parte, assim, eu falo que é o veja, é o sabão, mas quem vai fazer a faxina é a pessoa tem que pegar a mão na massa e fazer a lição de casa. Isso. Senão não adianta, a gente acaba sendo que uma ferramenta, um apoiador, dar ferramentas e estrutura para a pessoa fazer as reflexões que às vezes sozinha ela não consegue, até mesmo por causa dessas máscaras, Isso. Às vezes não consegue visualizar algumas coisas. E precisa ter muito tato também para poder levar a pessoa nessa consciência, que tem gente que tem muita resistência, né? Muita resistência, né? No começo da terapia, até a pessoa chegar e realmente entrar no processo terapêutico é um passo. Mas o mais importante é criar essa conexão entre o paciente e o terapeuta. E aí, como você me perguntou, eu tenho várias ferramentas terapêuticas, então é a astrologia, é a antroposofia que trabalha com essas questões dos setênios, né, da biografia. Aí eu tenho a psicologia budista, a psicologia positiva, tem os trabalhos de corpo, as massagens, o rebirth, que é um trabalho de respiração circular sem pausa, que pode ser feito em água ou em sala. Tem todo o trabalho na água, terapias aquáticas. O rebirth é tipo o renascimento. É o renascimento em água ou em solo, que é uma respiração circular sem pausa, que vai limpando camadas, vai limpando crenças, a gente vai abrindo espaço para um trabalho bem profundo. Tem um trabalho na água, chama integração aquática, que é para limpar memórias de traumas intrauterinos. Então a gente põe você embaixo d'água, te remete ao útero. Então tem todo um trabalho que eu tenho estudado bastante sobre traumas intrauterinos. E é isso, né? A gente vai trabalhando para limpar esses traumas que viram crenças limitantes, que nos impedem de expandir o nosso ser, expandir quem a gente é, e inibem a nossa potência. Porque se a gente ficar naquela crença limitante, a gente nunca vai expandir o que a gente poderia viver nessa vida. A gente vai ser aquela sementinha embaixo da terra que poderia dar um belo arbusto e fica ali na resistência de ser quem tu és. Isso que você está falando, o medo, né? O medo de sofrer, o medo da rejeição, o medo de não dar certo, e enfim, é tanta coisa que a gente viu, ouviu e viveu, sei lá, ouviu no sentido de reprodução dos pais, que a gente acaba realmente perdendo nossa identidade da potência que a gente é. E a gente precisa realmente limpar, e o nosso trabalho, eu acredito que é esse, é devolver para a pessoa essa liberdade dela poder ser quem ela é, sem precisar ficar provando nada para ninguém, e devolver essa questão do prazer de viver, né? Eu estava até mexendo aqui hoje, revendo um programa que um colega falou, foi entrevistado, que ele perdeu a vontade de viver.
E é isso que a gente tá perdendo muito, porque tá tão raso muitas coisas que a gente fala assim, cara, e agora? Eu vou fazer o que da vida? E é esse boom que tá tendo de depressão, de tudo isso, essa falta de porquê, eu acho que é isso, né? Um pouco de falta de porquê, pra que viver, pra quê? Porque não tem tá tudo tão assim, sem sentido, tão raso, como você falou, né? As coisas só têm sentido quando são sentidas, então esse corpo emocional é o corpo que está mais doente, né? O corpo emocional, a gente desenvolveu ele lá quando o bebê sai, né? 9 meses em silêncio, em pausa, tranquilo, quentinho, gostoso, alimentado. De repente é puxado, é cortado, é virado, é enfiado, joga num canto. Quanto medo esse bebê não recebe nesse momento? Então o trauma do nascimento já é uma coisa absurda. E por outro lado, o amor, colinho de mamãe, leitinho, família, papai, vovô. Então essas duas emoções, elas regem a vida, medo e amor. Quando o amor está muito alto, o medo naturalmente ele se dissolve, porque amor é presença, medo é ausência. Quando a gente está no amor, a gente está presente. Quando a gente está no medo, a gente está ausente. Então tem uma balança emocional aqui. Quando o medo começa a vigorar, que é o que acontece hoje em dia, o amor vai se perdendo. Porque a gente fica aqui na ausência dessa mente que mente, e aí fica só no descartável, no supérfluo, na dopamina, na sensaçãozinha. Não aprofunda, porque não tem presença. As pessoas cada vez mais, elas estão ausentes de si. A maior solidão é a ausência de si mesmo. É a falta de si. Você falando assim, cada vez mais eu vejo as pessoas com medo de sentir. Não importa o que... Sentir. Medo de entrar em contato com as emoções. Seja até coisa boa ou coisa ruim. Porque, vai que eu gosto. E aí, o que eu vou fazer com isso? Porque a pessoa não sabe lidar com as emoções. E aí, e se acontecer, e fica no si, e se neutraliza, entra no medo de paralisar. Isso. Não naquele, porque o medo também eu vejo como algo positivo quando ele te protege. Né? Então ele tem uma questão, você não pode ser, como diz o amigo, porra louca de sair fazendo por aí, senão você acaba também fazendo coisas inconsequentes. Mas o medo que paralisa, esse medo que precisa olhar para ele, né? A gente precisa viver, nós somos espíritos que viemos aqui para ter experiências humanas. Isso. Então a gente precisa vivenciar e aprender a lidar exatamente com as emoções. Emoção, E de energia, moção de movimento. É uma energia em movimento. E na física quântica a gente aprende que tudo é energia, né? Então, tudo que se move está acontecendo energia. Se fica parado, aquilo vai ficando estagnado, vai morrendo. Então a gente precisa deixar essa emoção vir e transbordar, deixar vir uma tristeza, respira essa tristeza, vem um desânimo, respira esse... Se a gente vai guardando, aquilo vai somatizando, uma hora vira uma depressão, de uma tristeza a uma depressão. Se tem uma angústia, vai soltando, expressa ela, coloca para fora, aí as terapias, aí as práticas respiratórias. Se você guarda, aquilo vai virar uma pressão alta, vai virar um diabetes. Então assim, os sintomas eles falam com a gente, o corpo fala com a gente, mas sempre tem uma doença emocional por trás. Então olhar preventivamente seria muito melhor. Aí as terapias, qual que é a função da terapia? Trazer autoconhecimento para você resgatar quem você é e realmente viver a tua verdade, a tua potência. Se você não viver, você vai adoecer. Se você não for quem você é, você vai adoecer. Sim. A gente psicossomatiza nossas emoções, né? A gente não faz a gente fala que é homeostase. O que é homeostase? Processar, transformar a emoção negativa ou até positiva também, mas transmutar essa energia, que nem você está falando da emoção, né? De movimento. Agora, se a gente não faz essa transmutação, essa homeostase, a gente recalca e fica travado. E aí gera as doenças, gera várias outras patologias, as couraças, que a gente fala bastante também, mas é isso, é esse lugar de autoconhecimento, de se conhecer os nossos limites, conhecer as nossas barreiras, conhecer as nossas dificuldades e melhorar. Isso. Porque eu também vejo, assim, até mesmo pela minha mãe, hoje minha mãe está com 60 e poucos anos, e hoje, sei lá, 2 anos agora, que ela começou a fazer terapia. Então para ela é tudo muito novo, coisa que eu faço terapia desde os 8 anos de idade, que já tem uma expansão e tal, é algo super novo para ela, que ela fala, nossa, agora que eu tô olhando para certas coisas. E eu percebo que a gente está num momento, até pós-pandemia, enfim,
que agora as pessoas estão falando de uma coisa de uma forma mais aberta. Porque antigamente ainda tinha muito preconceito. A gente está até falando um pouquinho, então, hoje a gente tem mais espaço para ter um programa de podcast, podendo falar de uma maneira mais normatizada e também falar da importância disso. Isso. O sofrimento está na ignorância, né? Todas as filosofias orientais, por que você sofre? Porque você é um ignorante. No dia que você tiver consciência, o teu sofrimento acabou. Então, trazer consciência do que é um apego, o que é um medo, o que é um desejo, o que é um julgamento, o que é uma fantasia, você vai ampliando a visão e você vai saindo do sofrimento. Então, é isso. Quanto mais a gente amplia as nossas ferramentas, a gente vai ser mais feliz na vida. E felicidade é consciência. Se você tiver consciência, você tende a ser muito mais feliz. É aquilo que você falou, né? A gente vai criando repertório, a gente vai entendendo o que a gente está sentindo. Isso. A gente não vai ficando só... tô triste, né? Fica só com aqueles 5 emoções divertidamente, né? A gente tem um monte de emoções. Muitas. E aí você começa a entender e fala, não, preciso respirar, preciso ficar em silêncio, que também é importante, Sim. preciso aprender, buscar recursos para lidar com aquelas emoções. Sim. Trabalhei muito com meditação, dou aula de meditação até hoje, tem 8 encontros, dou aula em grupos, dei um grupo agora lá no espaço de comunicação não violenta e meditação. Então, assim, esse espaço de se escutar, a criança não aprendeu na escola. A criança aprendeu a falar, escutar. São poucas escolas, são poucas pedagogias que trabalham com essa arte da escuta. Então, a gente precisa voltar a se escutar, a silenciar, a pausar e ver o que está acontecendo. Porque a gente está numa sociedade capitalista da Matrix, que você tem que chegar lá, você tem que ser um cara de sucesso, você tem que ser uma mulher iluminada, para chegar lá. E quando chegar lá, não tá bom, aí olha para o outro topo da montanha e corre mais para chegar no... E também não vai estar bom, porque aí... Então, assim, a natureza do desejo é a insatisfação. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca vai estar bom. Por isso esse desejo ordinário, ele é muito tóxico. Porque não preenche. Então, a gente tem que distinguir desejo de vontade. Vontade vem da tua essência, é uma volição, é uma ação de algo profundo. Teu desejo vem do ego. O ego quer preencher esse vazio, esse buraco, né? Então, as práticas estão aí para isso, né? Para a gente voltar para esse vazio, por exemplo, pós-respiração, quando a gente solta o ar e cai nesse lugar do vazio, o quão possível é a gente ficar no vazio? A maioria das pessoas não consegue, solta o ar e já quer respirar de novo, porque tem ansiedade, porque está no fazedor, porque tem que chegar lá. Então você vai praticando, você vai caindo nesse vazio pós-respiração e vai curtindo. E o que é esse vazio? É o não fazer nada. É a morte. Soltei o ar e fiquei. E como nos dias de hoje, eu falo por mim também, nessa cobrança, nessa corrida dos ratos, como é difícil não fazer nada. Porque como se tivesse uma voz interna que fala assim, não, mas como assim? Como você está aí sem fazer nada? Né? Não, mas você tem que fazer isso. Cara, às vezes você só precisa, a melhor coisa a fazer às vezes é nada. É o melhor que você pode fazer nesse momento é nada, esperar as coisas decantar, respirar, entrar em contato com o seu sentir, até com a sua energia, enfim, qual seja a sua religião, com a sua conexão, para poder entender qual que é o propósito, qual que é o desejo, o que está me motivando de verdade a fazer. Eu falo os porquês, né? Os porquê. Por que você realmente está fazendo isso? Mas por quê? Aí você faz os 3 porquês, aí você vai entrar um pouquinho mais dentro da essência, né? Dessa vontade. E a questão também, acho que da solitude, né, Maurício? Dessa dificuldade de entrar em contato com o ficar só. Em contato com a natureza, em contato com o pé no chão, com essa coisa da presença também. Você vê bastante essa dificuldade também nos seus atendimentos? Muito. Acho que o medo da solidão é um dos temas aí dos relacionamentos humanos. Porque o homem, claro que relacionar-se é um ato de construção, de evolução, de transcendência, de você despertar um autoconhecimento. Quando você está num relacionamento, a chance de evolução é mais rápida, mas os momentos de pausa e solitude são fundamentais de um mergulho no autocuidado, na autoestima, no olhar para si. Onde está a tua atenção, está o teu poder. Se você ficar colocando atenção no parceiro, na parceira,
você está tirando o teu poder. E é normalmente o que acontece no relacionamento. Muitas vezes a pessoa se abandona por medo de ser abandonada. Isso é uma crença limitante. Eu vou me abandonar para o outro porque eu tenho medo que ele me abandone. Eu vou me abandonar para o outro? Por medo que ele me abandone, medo da solidão. Então, assim, muita gente está junto porque tem medo de ficar sozinho. Não, com certeza. Então, assim, se a gente não resgatar esse autocuidado, essa autoestima, é isso que está aí. Você vê as pessoas se suportando num relacionamento por convenção, por medo, por comodidade. Então, esse exercício do 1 mais 1 é 3 é aqui na construção da relação que é o exercício maior, porque o 1 mais 1 às vezes cai nos egos, né? O Jung falava que o oposto do amor é competição, é poder. Quem que está certo, quem que está errado, quem é melhor, quem que sabe, quem que não sabe, quem que ganha mais, quem que ganha menos, quem que fica num conflito de poder. Então a gente precisa ir muito além desse poder egóico para ir para uma potência do ser, e aí aqui, nesse terceiro, a gente se encontrar. E aí sim, uma construção de um relacionamento mais saudável. Mas eu preciso estar inteiro no 1, você precisa estar inteiro no 1, para a gente chegar no 3. Sim, porque senão a gente entra na carência, na codependência, na projeção, né, nas necessidades da criança ferida, aquela coisa da criança, né, interior. Mas tem essa questão também que você estava falando sobre esse movimento de necessidade do outro, né? E, a gente, e essa ansiedade, esse medo de ficar sozinho com os seus pensamentos, com os seus desejos mesmo, né? Percebo às vezes nos atendimentos, você mal termina de atender, tá, a pessoa está ali integrando ainda, ela não consegue fazer a integração, ela já quer levantar e tipo, ir embora, ela não quer esperar, respirar, ficar ali um tempinho e tal. E esse medo mesmo de entrar em contato com a verdade, do sentir. Inclusive, às vezes a verdade é: não quero mais esse relacionamento, mas deixa eu ficar aqui me ocupando, né, para ver se eu consigo enrolar mais um pouco, né? A verdade vos libertará, irmã. Então, assim, esse lugar da liberdade é um lugar que gera muito medo, né? O relacionamento, ele faz essa balança entre a segurança e a liberdade. É importante esses dois pilares, segurança e liberdade. Mas a gente precisa ter isso com a gente primeiro, o relacionamento com o teu indivíduo, de você ser uma pessoa segura e de você ser uma pessoa liberta. Porque normalmente ou a gente fica só na segurança, então vai para aquele casamento, para aquela família que tem estrutura, tem pertencimento, tem toda uma estrutura de segurança, ou se separa e vai para uma liberdade que vira uma libertinagem, uma loucura. Então a gente precisa chegar nesse caminho do meio entre liberdade e segurança. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter isso dentro de nós, senão cai na dependência que eu preciso do outro para ter segurança, eu não quero mais do outro para ter a liberdade. Então não é sobre o outro, o relacionamento é sempre sobre a gente. Sim, é o espelho, né? Reflete as nossas sombras, as nossas verdades também. E também essa questão da liberdade, as pessoas confundem muito, porque quanto mais liberdade eu tenho mais responsabilidade, que eu tenho mais consciência, né, daquilo que eu quero, para onde eu estou indo. Que nem você falou, para mim, eu falo muito isso nos meus atendimentos, tal, até nos meus relacionamentos, que eu preciso desconstruir muitas vezes a minha visão de relacionamento, os meus desejos, eu tenho o meu padrão de amor, do que é, para construir um amor, um relacionamento saudável. Porque a gente tem referências, às vezes referências muito tóxicas, não tá? Referências de filmes, referências de novelas, né? São só traições e jogos de poder, que nem você falou, né? Competições, desejos inadequados, enfim. Quando você busca uma vida mais equilibrada, com valores alinhados, você fala, não, peraí, é isso que eu quero pra mim, é com essa pessoa que eu quero partilhar a minha vida, enfim. Aí você começa a olhar para novas questões. Eu percebo muita galera também nessa busca e nesse conflito também de se comunicar. Como eu vou falar que eu quero isso, ou como eu vou falar que eu não quero mais isso? Você está muito tempo ali numa relação e as necessidades mudam, e aí tem essa dificuldade de expressar essa mudança mesmo. Na comunicação não violenta, a gente sempre começa com a gente, né? Então,
olhar para o teu sentimento e olhar para a tua necessidade são primordiais, são chaves assim, do que realmente importa na tua vida, né? Então, essa investigação do que é uma necessidade para você, o que realmente importa, por exemplo, no relacionamento, e você ser fiel a isso, já começa por aí, né? Você perguntar para a pessoa o que você quer numa relação, o que realmente importa, quais são as tuas necessidades essenciais. Ah, isso. Tá, e no teu casamento você tem isso? Ah, não. Então você percebe a traição, ela já começa com a gente. Exatamente. Se a gente já está se traindo, por consequência, a chance de outro te trair é grande. Sim, porque a gente não desenvolveu esse autocuidado, esse cuidado a princípio com nós mesmos, a ouvir e respeitar o nosso não, o nosso ir atrás do nosso sim, o sim que a gente realmente, que a nossa alma quer, não aquele sim que a gente acha que a gente quer só porque a gente comprou por algum motivo em alguma situação da nossa vida. Mas daquela essência mesmo, eu percebo muito isso, assim. Essa coerência, né, querida? Acho que falta. O Pozufi fala muito numa trimembração, pensar, sentir e querer, né? A gente precisa trazer uma coerência entre esse caminho, porque senão pensar vai para um lugar que são as crenças limitantes, os traumas, o sentir já está embotado, fechado, encouraçado, e o querer vai para outro lugar de desejos. Então, está totalmente incoerente o caminho, né? Então, a terapia ela vai te ajudando a trazer coerência. E quebrando crença. Se eu te dissesse qual é o grande tema terapêutico para qualquer um, é quebra de crença. Tudo que você trouxe da tua família, da tua história, da tua mãe, do teu pai, da escola, enfim, da sociedade, é isso. Precisa desconstruir, como você falou, precisa desconstruir. Vai começar um relacionamento novo, começa do zero, não traz mochila nenhuma, sabe? Faz diferente, vai pro novo, se permita. Sim, não vai buscando aquele padrão de relacionamento igual, né? Que você vai ver que tá quase igual, só mudou o CPF, mas tá ali praticamente, né, esteticamente é parecido. E é bem isso mesmo. E falando sobre essa questão de relacionamento, essas novas formas de se relacionar, que eu não sei se é novas ou está se apresentando mais, né? Eu queria perguntar para você, assim, se você tem relacionamento, se você é casado, você falou que você foi casado, como que é hoje você, a sua vida pessoal, assim, no sentido de relacionamento? Tenho uma namorada, computurista também, terapeuta, e é isso, é uma construção diária, né? Esse processo, a gente vai abrindo, vai falando, vai aprendendo, e o espelho é isso, né? Quando os dois realmente querem evoluir, a gente poder realmente se desenvolver através do outro, né? Tem uma construção. E tem essa importância, né? Por exemplo, você falou que tem uma namorada, e aí vocês estão caminhando juntos, você tem essa linha de propósito, no sentido de trabalho, de poder discutir, de poder ter uma meta a longo prazo, entender esses movimentos, porque eu acho que é isso que traz não só essa questão da completude, mas essa questão de metas de crescimento, Sim. né? Os sonhos em comum são fundamentais, né? Os projetos em comum, que é esse terceiro da relação que eu estava falando, é aqui que vai ser nutrido o propósito, né? Então, é muito rico um relacionamento quando os dois estão se trabalhando e querem evoluir, tem uma humildade do aprendiz, tem uma humildade da escuta, aí a evolução é mais rápida, né? Sim, com certeza. Eu também penso dessa forma também. E ela atende por aqui também? Atende por aqui. Ai, que legal. E assim, eu falo muito disso, assim, que do casal que tem essa... Porque o pessoal fala muito, que os opostos se atraem. Não, eles se distraem, né? Porque eles se ocupam ali, se distraem literalmente, mas eles não evoluem juntos, porque estão numa sinergia muito diferente. E que nem falar que se casa com crenças religiosas muito diferentes, ou com, sei lá, hoje em dia, né, partido político, né, essas questões assim, realmente como que você vai criar seu filho, enfim, você vai criando obstáculos diários durante a sua relação, né, no cotidiano. Então é importante você, como você falou, ter valores inegociáveis, né, aquela coisa que você fala, não, isso aqui pra mim é muito importante. E você saber quais são os seus valores muito importantes vai fazer toda a diferença. Sim. Nessa tem construção. uma trindade, né, nesse campo do relacionamento, que é
É a questão sexual, sem dúvida, né? O desejo, essa troca das energias físicas, então isso eu acho que é uma diferença fundamental no relacionamento de amigos ou de parceria. Então um ponto é a sexualidade, o desejo, a química. O outro ponto são os projetos em comum, os sonhos em comum, os propósitos em comum, que também é fundamental, afinidades. E o outro ponto é a boa comunicação e amizade, né? É você estar junto daquela pessoa e ter uma troca saudável, e ter uma amizade. Esses 3 pilares assim da relação é fundamental, né? É importante ter os 3. Agora as diferenças fazem parte, né? Então somam, né? Quando você tem consciência, pô, você gosta disso, eu gosto daquilo, eu sou do dia, você é da noite. Às vezes dá jeito, sabe? A gente chega num caminho comum, né? E um aprende com o outro. Quando tem esse lugar do aprendiz, é muito bom. Sim. A diferença, ela enriquece. Sim, com certeza, porque você vai falar que a gente vai aprendendo vai ampliando o repertório. Porque às vezes você gosta de uma coisa, mas você nem experimentou as outras formas de vivenciar, e aí você vai aprendendo a expandir mesmo o seu repertório. E respeitando, às vezes, o espaço, o limite. Também fala assim, olha, isso aqui realmente eu provei, gostei, mas não gostei. Isso aqui não serve pra mim. Né? Mas e é importante do que você falou, do diálogo, da conversa, do respeito. Tem coisas que é inegociável. Não fala assim, eu quero alguém que me respeite. Não, isso aí não dá pra... Isso aí é o básico, né? Vem o antes, né? Independente de querer estar com alguém. E essa questão da comunicação, como que você pratica, como que você falou da comunicação não violenta? Você trabalha também como terapia, exercendo, ou se dá curso também? Como que funciona essa questão? Porque é algo bem assim, prático, né? Que você tem que desenvolver mesmo. Sim. Eu trabalho com resolução de conflitos em terapia de casal, né? Então eu trabalho com casais para poder melhorar, ampliar as necessidades de cada um, a expressão de cada um, a escuta de cada um, isso o dia a dia. Então a gente vai abrindo um campo de comunicação na terapia de casal para que evolua, seja para uma separação, seja para uma conexão maior. E existe essa resistência de enfrentamento, né? Normalmente eu vejo ali, principalmente os homens, terapia de casal começa e o cara já não queria ir. Aí quando vai, já também não se expressa muito. Mas às vezes é um processo de separação, né? A mulher está precisando ir lá, de repente falar algumas coisas que não conseguiu falar. Mas é muito rico, né? Então, e aí os cursos de CNV e meditação, que a gente vai juntando também as práticas meditativas, de autoescuta, de silêncio, para poder realmente ter a presença. De novo, amor é presença, medo é ausência. A gente precisa sair dos medos, senão a gente está na ausência. Sim, e você falou dessa questão da dificuldade do homem de trazer para a relação a conversa, o diálogo aberto, né? Como ele escapa, enquanto ele tem dificuldade de entrar em contato com o sentir, até mesmo por causa dessa programação que veio. Sim. Né? Mas quando em terapia, infelizmente, é muito difícil, mas geralmente, depende da situação, tá num desgaste tão grande que precisa de muito cuidado para conversar ali. Falta comunicação e às vezes é uma falta de saber expressar de forma adequada o que está sentindo. Daí o autoconhecimento, né, querida? Porque antes da fala vem a escuta, né? Então a gente precisa se escutar. Então, o processo de... Às vezes a terapia de casal eu faço uma sessão, eu atendo o casal, na outra eu atendo só a mulher, na outra eu atendo só o homem, e depois eu vou para o casal de novo. Então, assim tem esse momento individual para depois ter o momento dos dois. Então, a gente vai expandindo até mesmo pra essa consciência. Né? Até mesmo às vezes para poder conseguir entender o quão profundo é a situação, que às vezes fica meio inibidos de falar um na frente do outro. Né, algumas situações, aí você ali no individual você consegue até cutucar um pouquinho mais ali no sentido para trazer, às vezes ter uma consciência e tal, para você conseguir dar voz para a pessoa para falar assim, olha, é isso que você quer, que às vezes ela não conseguiu nem processar, né, nem juntar as pecinhas do que ela está sentindo, porque até mesmo quando a gente está muito tempo casado, fui casada por 10 anos, e você entra numa simbiose muito grande.
E você vai perdendo a sua identidade dependendo de como é, o quão saudável ou não saudável é essa relação, que aí você perde mesmo o que eu tô sentindo, o que é do outro. Ou acreditei tanto no que o outro fala que eu sou, que eu tô começando a acreditar que eu sou aquilo que o cara fala que eu sou. Então, você entra nessa confusão mental. Você sai do eu, vai pro nós, e aí o eu se perde, né? Então, esse é o ponto também da terapia de casal, de você resgatar o teu eu, mas sem perder o nós. A gente está integrado no indivíduo, 1 mais 1 aqui, é ser um bom ímpar para chegar no par, né? Então esse ele é importante, essa individuação, como o Jung fala, né? Ela é importante para a gente poder chegar na relação mais saudável de construção. E fala para mim, Maurício, com relação à não monogamia, porque hoje muitos casais também me procuram nesse momento de estou abrindo a relação, tal, então eu quero, e eu trabalho muito nesse movimento. E eu percebo, assim, eu particularmente eu tentei, eu acho lindo, maravilhosa a filosofia, mas não funcionou para mim, na prática não deu certo, na prática eu não sustentei, eu preciso de mais estrutura emocional aqui, ou de encontrar alguém que a gente consiga desenvolver melhor de uma forma mais organizada esse movimento. Mas eu percebo muito também nas pessoas que estão buscando abrir o relacionamento ou ter essa falta de maturidade mesmo para lidar com as suas necessidades. Às vezes busca no abrir o relacionamento uma fuga do problema que está na relação. E aí você tem, com muito tato e cuidado, você tem que falar assim, talvez será que é o momento, enfim, trazer de uma forma bem, para não trazer mais conflitos, né? Mas como que você vê esse movimento nesse momento agora? Eu acho que é uma tendência natural da humanidade ter esse amor mais inclusivo do que exclusivo, né? Então as pessoas estão incluindo, né, novas formas de se relacionar, de se amar. E tá tudo bem, mas com uma pessoa já é desafiador, você ter 2 parceiros, 3 parceiras, tem que saber dar conta de tudo isso, lidar com tudo isso. Os ciúmes vai estar aí, os apegos vão estar aí, os medos vão estar aí, as questões todas vão estar aí. Eu acho que talvez daqui uns 50, 100 anos, talvez as próximas gerações consigam melhor esse tema. Acho que ainda é um tema muito desafiador, mas está tendo um movimento grande disso. Mas a chance de cair nesse lugar da liberdade, libertinagem, é muito grande, dos escapismos é muito grande, de não enfrentar aqui para ir lá. Isso, então eu percebo a falta, assim, lógico, na prática faz muito sentido, que é essa questão, parte teórica, quando fala de não perder a sua identidade, de não perder, não criar essa identidade casal e perder as outras referências, essa parte eu acho muito interessante. Mas eu percebo uma falta de energia para colocar ali, às vezes, num problema de uma relação, ou até no desafio seu pessoal, para melhorar dentro daquela relação. Sim. Uma fuga, mais uma questão de fuga para entrar em contato com seus medos, com as suas vulnerabilidades, de uma certa forma. Amores líquidos, né? Essa do Bauman, né? Essa expressão é isso, tudo muito fluido, descartável. Só que o quanto a pessoa realmente se realiza nesse lugar, de ficar no fluido e no descartável. Agora, são fases de vida, acho que de repente a molecadinha aí, os jovens, adolescentes, só que assume que estão transitando. Acho que é a questão da verdade de novo. Olha, vamos ficar junto, curtir esse momento, mas amanhã eu estou em outro, tudo bem. Eu acho que quer transitar nesse lugar mais descartável, desde que se assuma e faça com consciência, né, e use preservativo e se cuide. Isso é muito importante. Eu acho que sim, acho que tem essas gerações novas, se forem sinceras e quiserem ficar nesse lugar do trânsito, de transitar, acho que tem um momento da vida que faz parte também, né? Então tudo bem. Até mesmo a gente está vivendo uma geração também onde que está se amadurecendo mais tarde. Sim. Antigamente a gente amadurecia muito cedo por N motivos e hoje você vê assim cada vez mais tarde. E aí cria-se um repertório de experiências talvez um pouco maior, até a pessoa sentir segura e até mesmo muita coisa para viver, para poder escolher e falar assim, nossa, realmente agora eu me sinto madura emocionalmente para desenvolver um relacionamento com alguém, né? Não é só uma questão de pressão social, do tipo, tem que casar, senão vai ficar para titi ou algo do gênero.
tem ainda muita essa cobrança, mas eu percebo uma mudança cultural mesmo, né? Hoje, assim, uma necessidade diferente. A gente não precisa... Hoje, lógico, tem relacionamento e tal, mas a gente tem outras formas de nos nutrirmos, né? E aí o relacionamento, aí o que eu falo que eu gosto muito desse conceito da não monogamia, é de não ter o casal, o relacionamento afetivo como única fonte. A gente tem outras fontes ali de nutrição mesmo, né? Nós como os indivíduos. A libido ela não está só no sexo, né? A libido está em vários níveis, então você despertar a tua vivacidade, a tua alegria, o teu prazer, em outros departamentos é maravilhoso. Então, assim, a gente poder olhar para esse tesão de várias formas e não cair num escapismo. A pornografia, por exemplo, é um caminho que levou muito o menino a achar que todo mundo é daquele jeito, tem que fazer assim, as mulheres são assadas, uma objetificação, né, do corpo da mulher. Então, tem muita coisa que se deturpou, né, com essa modernidade, com a tecnologia também, ficou tudo muito escapista, né. Então, tem os dois lados, mas sem dúvida a experiência das trocas, né, da vivência vai trazer uma maturidade muito maior, né, à medida que vai conhecendo o outro, trocando, experienciando. Acho que o jovem de hoje tem mais essa possibilidade, o que é muito bom, né? Sim, tem mais liberdade, né, para poder experienciar mesmo, para saber o que quer, o que não quer, né? Eu acho que isso é importante. E que uma coisa também que eu queria falar com relação a... para quem está falando de relacionamento, que é a baixa de libido com o aumento do uso de medicamentos para depressão, dopaminérgicos, enfim, o libido acaba caindo. E como lidar, como ressignificar esse libido da pessoa, explicar para ela que ela precisa buscar outras fontes de prazer também, para ela poder ajudar esse cérebro a produzir, voltar a produzir sinapses mesmo, porque senão ela acaba ficando só dependente do remédio. Né, e entender que precisa de outras ferramentas, como a terapia, e como buscar outras fontes de prazer. Porque realmente o libido sexual acaba caindo muito. E isso acaba chegando para você também de uma certa forma? Sim. Como que é os seus atendimentos? A gente está numa sociedade imediatista, né? Sim. Então você vai tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para transar, um remédio para cagar, um remédio para isso, um remédio para... Então, assim, as pessoas já querem tudo resolver agora. Total. Então, aí, só que no momento que você toma um remédio para melhorar uma coisa, você piora a outra. Então, quando você fala da libido, se o cara toma um remédio porque está ansioso, ele vai piorar a libido. Então, a gente precisa trabalhar, gente. Essa prática, né, de autoconhecimento, ela não é fácil. Uma ilusão você falar agora, vou pegar um espelho e vou me olhar profundamente minhas histórias. É um ato de coragem, mas é um ato de coragem que vai fazer mudar a tua vida. Você vai ter um ponto de mutação, você vai olhar e falar, não sou mais essa pessoa, estou mudando. Agora, coragem vem de coração, eu preciso abrir meu coração e falar, ok, eu vou mudar. Isso aqui não me traz sentido, isso aqui não me nutre. Então, assim, a gente precisa ampliar nossa potência, ampliar nosso olhar. E o processo terapêutico começa com a percepção. Antes da ação, antes das práticas, é ampliar a visão de quem você é, a visão do que é essa vida, né? É um despertar mesmo. E você falou dessa questão da necessidade, você percebe, só comigo, acho que não, mas essa necessidade que a pessoa às vezes ela te contrata para fazer terapia, tal, não sei o que lá, mas ela, como se você fosse resolver o problema, ela não quer entrar de fato em contato com as coisas. Quando você começa a mostrar, ou ela foge, abandona a terapia, ou ela começa a colocar, começa a fazer questionamentos de abordagem, ou coisas assim, e assim, não, mas não é isso. Você vê essa dificuldade também das pessoas entrarem em contato com esse espelho, do tipo de olhar realmente para aquilo que ela precisa fazer na prática ali, principalmente no site terapêutico? Foge literalmente, eu tenho pacientes meus que sumiram, assim. Faz parte, né? Mas que mexeu, uma que se separou, a outra que mudou de trabalho, a outra que... isso acontece muito, depois volta, deixa eu te contar. Então eu sei como é o processo, mas é isso, você sabe que se você olhar muito, talvez você se separe, talvez você mude de trabalho, mude de casa, mude de cidade,
Então tem um medo da mudança, dessa transformação, né? Então a gente acaba ficando no velho, né? Mesmo que não seja prazeroso e confortável, né? Então, mas é uma zona de conforto apesar do desconforto. A pessoa já conhece. Eu vi uma frase que fez muito sentido, que falou assim, que não se usa, não se fala no caso, né? Eu vejo falar usar zona de conforto, mas é zona de segurança, porque é aquilo que você já conhece e você fala assim, cara, tá desconfortável. Segurança aqui. Exatamente. Eu tô aqui nesse lugar de, cara, eu já conheço aqui, então eu me sinto confortável. E acontece isso muito nos traumas. A gente repete quantos traumas de relacionamento, aquela velha frase do dedo podre, de atrair. Não é que você atrai, você acaba escolhendo porque o seu inconsciente escolhe aquela pessoa que tem um padrão parecido. Por quê? Porque de uma certa forma o seu inconsciente já sabe lidar com aquilo. E às vezes quando você encontra alguém que é disponível emocionalmente ou que está ali para cuidar de você, alguma coisa do gênero, você não dá conta porque você não sabe lidar com amor às vezes. Você não aprendeu a ser amado, você não aprendeu a lidar com um relacionamento saudável às vezes. Você está tão viciado em cortisol e aquela coisa do estresse, que você não consegue desenvolver um relacionamento saudável com alguém. Tem as sinapses, né, de a gente mudar os caminhos neuronais, tanto a física quântica fala disso, né, a gente precisa abrir espaço para novos caminhos neuronais, novos caminhos de adaptabilidade, de resiliência, de criatividade, de um novo, né, de realmente se permitir um novo na nossa vida. Então, a criatividade, de novo, a criança cria, né? A gente voltar um pouco mais para a nossa criança, ter mais o lúdico, ter o brincar, ter o experienciar, ter esse momento de encantamento, né? A criança está sempre encantada, né? E a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa relação com o encantamento. Nossa, você falando assim, até vi um videozinho no Instagram ontem, contando, sabe, cadê o Tocinho que tava aqui, sabe? Uma brincadeirinha básica, né? E como a gente, com essa tecnologia, enfim, que eles já nasceram nessa era, né? Tipo, quando a gente nasceu não existia, eu não tinha celular, essas coisas não existiam. Então, agora eles perderam esse caminho de imaginar mesmo, porque tá tudo muito rápido, muito prático. Pensou, tá aqui, muito imediatista. E não consegue lidar com essa coisa do criar, do imaginar mesmo, né? De colocar para fora o sentir. Porque muitas vezes, eu pintava também quando eu era mais nova, então eu usava ali da criatividade para pintar, para desenhar, e a dificuldade que eles estão nesse momento de expressar o que está sentindo, porque falta, mais uma vez, vai faltando repertório para desenvolver isso. Sim, porque fica no estímulo externo, e o estímulo externo gera apego, gera sensações, e aí a criança ela quer aquilo, e aí você já joga uma bola, você dá um brinquedo, você põe na grama, a criança já acha tudo meio sem graça, porque ela quer um estímulo de uma musiquinha, de um joguinho, de uma coisa rápida, de imagens, de sensações que vem. Troca muito rápido, né? Que tem esse estímulo rápido de mudança toda hora, não tem essa paciência. Às vezes quando a gente vai jogar em casa mesmo, eu tenho que ficar brigando para não largar o jogo na metade, vamos terminar o jogo, peraí. Tem essa coisa, não, vamos fazer as coisas acontecer, montar quebra-cabeça, coisa que vai exercitar a paciência mesmo. Esse lugar de estar presente também. Da atenção, né? A gente tem um conflito entre atenção e distração, né? Todo ser humano se distrai. E aí, claro que vai ter uma parceira e não vai se distrair, porque não está olhando para a parceira, está no celular, está vendo a TV. Então, a atenção, onde está a tua atenção, está a tua energia, onde está a tua atenção, está o teu poder, onde está a tua atenção, está a tua força. Onde você está botando a atenção é um ponto de mudança na tua vida, então são chave de transformação. É isso, você falou uma coisa muito... Onde está a sua atenção, né? Teve uma interagente que eu achei muito interessante, que ela trouxe um feedback que ela está desenvolvendo, tá? Mas é super interessante que ela fez uma mudança, ela por si só, ela nos nossos atendimentos, ela percebeu, eu falei, olha, esteja presente no ato presente, né? Quando estiver lá, esteja em presença. Aí ela falou, percebeu, começou a desligar a televisão. Ela falou que ela ficava prestando atenção na televisão enquanto ela estava tendo a relação. E aí que aquilo mudou muito a relação dela. Eu falei, ai, que bom! Então assim, tipo, é umas coisinhas. E quando ela trouxe essa consciência, pra mim eu falei, nossa,
que bom que ela entendeu o que eu estou falando, que são pequenas mudanças de comportamento que vai mudando, porque não adianta só ir na terapia, precisa da mudança de comportamento, né? E aí é ela que vai entender o que está drenando a atenção, o foco, enfim, ali que está sendo empecilho para ela, porque a gente não vai estar lá, tipo assim, ó, né, como fala? De juizinho, né, de fazer, olha, é assim, não, a pessoa tem que estar em presença realmente, né, querer entrar em contato, que nem eu estava até falando assim, senão a pessoa fica enxugando gelo, né, fica se distraindo, fala, não, estou fazendo terapia, mas não está entrando em contato com o que está assim no raso, que você falou, né? Não é checklist, né? Estou em dia com terapia, o que está em dia com terapia? O processo terapêutico, ele está em tudo, né? Está no cachorro que vem te dar oi, está no café da manhã, está na hora de dormir. A gente está em terapia, a viver terapia, né? Isso aqui é uma escola. O tempo todo a gente precisa estar atento e presente, senão não é só aquela uma horinha na semana que você vai resolver tudo. Que nem yoga, eu faço yoga. Yoga e meditação tem que estar o tempo todo fazendo yoga e meditação. Não é só aquelas 2 horinhas na semana que você faz yoga. Eu falo muito isso assim, do pessoal que consagra ayahuasca na medicina. Acha que é só ir lá e beber um chá, enfim, acha que está iluminado. Não, mas o que você vai fazer depois? Porque você tem, vamos supor que a pessoa toma uma vez por mês. E os outros 29 dias, vamos colocar assim, né? O que você faz com isso? Eu falo muito isso, que é a lição de casa. O retiro é isso. Você vai para um retiro, você volta para dentro um pouquinho, mas o verdadeiro retiro é quando você sai de lá. Com certeza. Quando você volta para cá, isso, trazendo os aprendizados que você vivenciou lá e conseguir colocar em prática. É isso. Porque eu falo muito, é fácil iluminar lá nas montanhas, né? Com todo mundo. Agora pega a raposa, vai, agora aí sim colocar em prática. Então, lidar com o desconforto, esse lugar do desconforto, ele normalmente é o processo de evolução. Onde está o teu desconforto, está o teu caminho de evolução. Quanto mais você tiver consciência que aquele desconforto é um caminho de evolução, a vida vai ficando mais interessante. E eu acho que é isso, aprender a lidar com o desconforto, né? Sim. Mais desconfortável. Gasguei aqui. É isso, nessa hora que vem uma tosse, a gente olha para isso e fala, ok, tá uma tosse. Aceitação, né? Tem uma palavra em sânscrito que é shanti. Shanti, shanti, shanti. Shanti é paz, mas shanti também é aceitação. Então, se você quer desenvolver paz, você também precisa desenvolver aceitação na tua vida. Aceitação de desconfortos, aceitação de situações, aceitação do trânsito, do calor. Tem coisas assim que você não vai, se não aceitar, não vai mudar o trânsito ou o calor. O calor está aí hoje, o trânsito está aí hoje, então aceita que dói menos, não tem essa frase, sabe? Então é isso, assim. E a aceitação não é resignação nem conformismo, né? A gente confunde também. A aceitação, você aceita a condição, mas você vai trabalhar em cima dela, você vai se desenvolver, você vai buscar uma transformação interna, isso é aceitação. Conformismo e resignação é quando você fala, isso é meu karma, aí você se acomoda. Porque Deus quis assim. Isso é um conformismo, não é aceitação. É isso, a aceitação eu vejo muito entrar em congruência com aquilo que você não tem o controle de mudar. É isso. Que não é a sua responsabilidade. Isso. Que naquele momento você não consegue fazer mais. E dá o seu melhor, como eu falo assim, eu falo muito que até a pessoa repete, que é fazer o melhor com os recursos que você tem naquele momento. Isso. Porque acontece muito que eu percebo, a gente está numa geração de muita comparação, né? De comparar o melhor, tal, não sei o quê. E às vezes a gente entra nesse lugar de querer se comparar, não consegue, e daí a gente não começa. Porque você não tô bom ainda não consegui, o ano que vem eu começo, não sei o quê, e nunca começa, porque sempre está esperando ficar perfeito. E esse lugar da perfeição, às vezes, é muito doloroso, porque ele não vai chegar muito, porque sempre vai ter sei lá, como você falou, um celular melhor, algo melhor pra gente conseguir. E aí a gente fica nessa cobrança. O perfeito, perfeito, já feito, perfeito, é
é o cadáver. Aquele cara no túmulo de terninho, gravatinho, tudo arrumadinho, paradinho. Isso é o já feito. É o que terminou. Então a nossa natureza ela é imperfeita, ela não está toda feita, ela está em construção contínua. Só esse lugar da perfeição é um lugar de sabotagem, que a gente sempre quer mais, nunca está bom. Fica nessa mente desejosa de chegar lá no topo da montanha sem curtir a travessia. Essa é a ilusão, que eu preciso chegar lá e quando eu chegar lá eu vou ser feliz. A felicidade é aqui, porque só hoje é a nossa realidade. Você escolhe ser feliz agora. Você escolhe estar mais consciente agora. Você escolhe para que caminho você vai. A gente tem livre-arbítrio. Liberdade de escolha. A gente tem. Porque senão a culpa vira uma desculpa. Porque minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, então eu sou assim. Porque o presidente, porque meu chefe, porque minha esposa, porque meu marido. A gente vive colocando culpas que são desculpas. Sim. E eu gosto muito, eu acabo falando bastante também que as situações que a gente viveu, lógico, cada um vai lidar com aquilo que aconteceu com os recursos que tinha naquele momento, não dá pra comparar. Eu queria falar, sempre falo, existe dor maior do que a outra, existe aquela dor para aquela pessoa. Mas a diferença, vai fazer a diferença é como você vai lidar com aquela situação. Como você, de uma certa forma, vai escolher olhar para aquilo. Porque senão, a gente vai ficar repetindo ou fugindo, ou se justificando para estar naquela situação. E a gente não sai, porque realmente, cada hora vai acontecer alguma coisa. Cada hora vai ter alguma coisa para que justifique. Realmente, as justificativas estão aí pra gente. Mas aí, o que você vai fazer além disso? Porque a gente está aqui para o quê? Para amadurecer, para aprender com isso aqui. É transformar o karma em dharma, né? Transformar o que aconteceu com o teu propósito essencial, com a tua verdade. Então, esse é o caminho de evolução, né? Você pegar todos os teus karmas, todas as tuas dores e transformar em caminho de evolução. E isso demanda uma energia, não é simples, né? É um processo. Mas a maioria das pessoas prefere a ignorância, prefere o descartável. E aí também são escolhas que a gente tem que respeitar, fazer o quê? Tem muita gente que quer ficar nesse lugar do raso. Mas eu observo também, mas é porque a consciência acaba lhe dando responsabilidade. Porque uma coisa é você errar na ignorância, no sentido de tipo, eu não sabia, desculpa, não sabia que era assim. Tipo, sei lá, você entra na casa de alguém, por exemplo, sem tirar o sapato e tal. Beleza, eu não sabia que era assim. Mas quando você sabe, que lá no espaço tem a placa, né? Entre e tira o sapato. Então é diferente. Você sabe que ali você não pode entrar de sapato. E aí você não pode alegar que você não sabia. Então aí você entra nesse conflito, eu não vou poder errar, de certa forma. A consciência demanda uma responsabilidade mesmo, né? Uma coisa é você ter uma informação, um conceito, né? Outra coisa, e isso é teórico, né? Isso é teoria, né? Você lê um livro, você tem um conceito ali. A consciência se dá na medida que você pratica aquele conceito. Exercita, né? Coloca em prática, a ação. Senão você é uma pessoa que tem a informação, tem um conceito. É um teórico do tema X que você está lendo. Agora, você vai ter a consciência no momento que você colocar em prática. Então, consciência é fazer aquilo que você já sabe. É botar na ação. Transforma a ação. Eu gostei muito dessa frase que você falou da criação, da criança, de criação, de entrar em ação. Né? Eu acho que é muito desse movimento também da energia sexual, de cocriação, de movimento, né? Que às vezes a gente fica muito reprimido nessa energia sexual apenas no sexual, e a gente esquece que ela está aqui no segundo chakra, podendo expandir para muita coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa energia da criatividade, essa energia sexual em outras áreas do campo, assim, que a gente pode exercitar e praticar. A sexualidade está ligada ao criativo, né? Se fosse só criar filhos, a mulher não seria fértil só ter 4 dias do mês, 3, 4 dias do mês. Seria
os 30. Então esses outros 27 dias a gente faz o que com essa criatividade, né? Então assim, trazer alegria, trazer brincadeira, trazer o lúdico, trazer arte, trazer esporte, trazer natureza, trazer companhia. A gente pode ampliar, você vai pegar um mapa astrológico, são 12 áreas na vida, né? Então, como é que a gente pode criar em cada área da sua vida, né? Então, assim, são 12 arquétipos que a gente pode trabalhar, não é só aqui e ali. E a gente vai enrijecendo na vida quando a gente fica em 1, 2, 3. Vai envelhecendo quando a gente só casa, vai para o trabalho, casa, transa, acaba, começa a ficar na mesmice. E a energia sexual é uma energia de movimento o tempo todo. A criança é super sexual. Sim! O adolescente é super sexual. O idoso pode ser super sexual. É um tabu falar que o idoso não transa, que não tem sexualidade. É uma loucura isso. É uma vergonha, esse velho safado. Pelo amor de Deus, sabe? A libido, ela tá aí em tudo. Mas é como que a gente olha para essa energia da libido, o que a gente faz com ela, né? Às vezes você tem um projeto profissional, às vezes você tem um projeto artístico, às vezes você tem um projeto de uma viagem. Tudo isso é libido, tudo isso é sexualidade também. E também desmistificar essa sexualidade só genital, ou só identificada com órgãos e corpo, né? Então, o gênero, né? O gênero está tão além disso, né? Essa conexão que vai além da carne, né? E sabe o que eu percebo também? Uma falta de repertório sexual nesse sentido de... As pessoas estão tão carentes de afeto, de toque físico, de carinho, e foi tão reprimida a sexualizar o toque, que acaba só conseguindo ter toque na hora da relação sexual. É onde acaba perdendo um beijo dentro do relacionamento, acaba perdendo um contato físico. Porque, não, se tem um abraço, tem que desencadear no sexo. E aí, aí fica uma trava ali naquele movimento. Onde acontece, às vezes, o afastamento, inclusive, dos casais durante a relação. Sim, o carinho, né? A carícia, a massagem, a coceirinha, o toque sensível. Isso não foi aprendido, né? Principalmente o homem, ele usa o toque muito sexualizado para chegar lá, então... Por isso o Tantra, né? Por isso essas filosofias de trabalhos corporais conscientes, para despertar os sensórios dessa pele, né? São 2 metros quadrados de pele que, se a gente abrir, tem muita sensorialidade em tudo, né? Então, convidar, né, esse casal, esse homem, essa mulher, de despertar os sensórios e praticar o toque, né? Praticar Sim. o carinho, e praticar o beijo, e praticar a carícia de um lugar não com o propósito de, né? E na verdade você vai construindo esse desejo, né? Não é chegar lá e fazer, peraí, vamos desenvolvendo, vai subindo a libido diariamente, né? Você vai construindo ali. Então, às vezes a masturbação, ela pode ser muito tóxica, porque se a pessoa vai se masturbar o tempo todo, na hora que ela vai chegar lá, não vive, né? Não consegue. Tem muitos homens, eu tenho muitos relatos de homens, quando eles estão transando, eles estão tendo outra imagem, eles estão vendo outra mulher, eles estão vendo um filme que eles viram pornô. Olha que loucura isso, eu tenho ouvido muito isso. Eu imagino. Que o cara está transando com uma mulher, mas ele está visualizando outra. Falta de presença total, né? Isso, e como isso é triste mesmo, né? Porque a gente está perdendo ali o momento presente, de estar ali naquele momento, de fazer uma troca consciente, de fazer até uma espiral de troca mesmo consciente, né? Sim. E aí a energia literalmente vai... É onde você troca com a pessoa e depois você fica se sentindo desgastada, Sim. Você vai se sentindo drenada. Por quê? Porque não foi canalizado de uma forma mais consciente mesmo, né? Ficou parado, né? A mente doente é aquela mente que fica parada num ponto, fica remoendo, fica com aquela imagem, com aquela sensação, então fica buscando aquilo e utiliza do outro para chegar naquele lugar. E aí, se você for pensar, é muito mais até cruel, né? Se você for pensar assim, você vai estar utilizando da energia do outro, utilizando do corpo, enfim, de outras formas, para você estar ali utilizando uma
só se divertindo. E aquilo que você falou, né? Quando é consensual no sentido assim, os combinados são claros. Olha, eu estou aqui porque eu quero só apenas me divertir, eu estou aqui numa outra fase da minha vida, ok, porque você já colocou ali os seus porquês e a pessoa quer se fizer sentido para ela. Agora, quando você coloca as suas necessidades, tipo, não, eu quero agora um relacionamento mais estável, tá, não sei o que lá, colocar, eu tô com um sonho, eu quero casar, olha, meu sonho é XPTO ali, e a pessoa ainda tá ali, realmente acaba sendo de uma crueldade. Eu falo de responsabilidade afetiva, que a gente fala, né, que a gente tava falando. E aí começa de dentro pra fora, né, a gente começar a ter consciência e colocar as coisas, os limites, e olhar para isso de uma forma consciente e saber se posicionar com a outra pessoa também, né? Sim, responsabilidade afetiva é um tema bem importante, que começa com a gente, né? Essa qualidade do afeto individual consigo, né? O quanto você se afeta, né? O quanto você realmente se permite ser transbordado, né? Deixar os sentimentos chegarem e transbordar, e quanto eu me afeto pelo outro, quanto eu me afeto pelas situações, né? Quanto realmente eu estou aberto e disponível para viver isso. Se eu não estou, é isso, eu vou fechar aqui, eu vou viver aqui embaixo e a minha mente vai para outro lugar. Então, de novo, essa coisa da não coerência, da incoerência com os corpos. A gente fica dividido e aí essa divisão sempre vai dar uma energia ruim depois que termina a relação, no dia seguinte. Você fala, nossa, eu tô com energia esquisita. Porque você está incoerente, você não está alinhado. Sim, e aí aquele gozo do momentâneo para chegar lá, ele não preenche, ele preencheu aquele momentinho ali, mas no dia seguinte, no pós, é tóxico. Então aí a gente cai nos relacionamentos tóxicos quando a gente fica num lugar que você já conhece, que você já sabe, seguro, apesar de todo o desconforto. E essa questão do tóxico, do abusivo, e lógico, existe vários, mas é um pouco isso, essa questão da autorresponsabilidade. Quando a gente não está sendo abusivo com a gente, quando a gente está num relacionamento saudável com a gente mesmo, o menor sinal de toxicidade, de violência, né, o sinal vai apertar ali e você fala, cara, ou você já vai impor limites, ou você vai sair dessa relação também. Então, assim, o outro, voltando para o que a gente já falou, acaba sendo um espelho da gente mesmo. E é o quanto a gente precisa fazer lição de casa, por que eu volto a falar, por que eu atraí isso para mim? Não, você escolheu porque você ainda não conseguiu mudar alguns padrões ali de escolha nas suas necessidades. Você ainda está buscando necessidade ainda antiga. Então é você buscar desenvolver mais repertório, entender que você falou, isso aqui não me serve mais, e eu quero agora um outro padrão. Aí as coisas começam a mudar, porque senão fica muito fácil, né? Virar e falar assim, que eu estou num relacionamento abusivo, porque fulano fez isso comigo. Não estou falando que não tenha feito, não é disso que eu estou falando. Mas a questão é que essas pessoas acabam buscando vítimas. E eles olham para a vítima, vamos colocar assim, e falam, nossa, essa pessoa ela está vulnerável, ela está numa situação onde eu vou poder usufruir dessa energia dessa pessoa, vou conseguir drenar tudo aquilo que ela tem a me oferecer, enfim, e aí vai. Então você tem essa consciência mesmo. O limite é esse espaço que me cerca aqui, né? Quanto mais eu tenho autoconhecimento, eu sei desse espaço interno que me habita, e aí eu vou ter a percepção do limite. Se eu não me conheço, se eu não tenho autoestima, se eu não sei nada de mim, eu não tenho isso aqui. Então eu te invado ou você me invade, a vida me invade. Então assim, autoconhecimento, autoestima, naturalmente a gente está falando de limites, a medicina do não externo para o sim interno, né? Então no dia que a gente vai abrindo essa porta do sim interno, o não externo acontece naturalmente. Sim. Você falou uma palavra que é muito interessante, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais, que é com relação à autoestima. Que eu acho que existe também uma distorção um pouco, e é pouco, não digo trabalhada, é muito falado, né, da questão do amor próprio, da autoestima, do autoconhecimento, enfim, mas colocando essa questão do amor próprio, da autoestima,
a gente destrinchar um pouco mais, porque eu acho que acaba ficando um pouco subjetivo nessa questão, né? O quanto eu sou egoísta, o quanto fica, sabe, o quanto eu sou egóico, o quanto eu sou narcisista, e às vezes fica pendulando para a gente poder saber diferenciar um pouquinho esse cuidado mesmo, não, da onde vem o amor próprio, onde vem essa autoestima para poder desenvolver. Acho que essa é a questão. Como que eu desenvolvo? Como que eu sei que eu tô com uma autoestima legal, que eu não tô indo pra arrogância? Porque eu percebo que às vezes fica um pouco ali uma crença limitante do tipo, não, essa pessoa se acha que se eu fizer isso vão achar que eu tô me achando, sabe? Um pouco nesse movimento. Autoestima, a palavra estima no latim é atenção, é estimare, né? Então, de novo, autoatenção. A palavra estima no latim é estimare, autoatenção, autoestima. Então, trazer essa atenção para você, não de uma forma egóica que se achar, mas trazer esse colo, esse carinho, esse cuidado, essa consciência. E o egoísta é aquele que não está nem aí para o outro. Então, assim, na autoestima a gente tem um trabalho interno de autocompaixão, mas tem um trabalho externo de compaixão, de uma escuta empática, né? De um olhar para o outro, né? Então, assim, qual que é a diferença entre o amor próprio e o egoísmo? O amor próprio você está se nutrindo, você está evoluindo, mas você não vai passar por cima de ninguém na tua evolução, no teu trabalho interno. O egoísmo, ele utiliza o outro para chegar em algum lugar. Ele não está nem aí pro outro. É ponte, literalmente. Exatamente. O outro é ponte. Que é o ego. O ego nunca vive no presente. Ele passa para o presente para chegar em algum lugar. A tua essência, que é diferente do ego, ela vive o agora. Como uma criança. Ela se expressa no agora. Então, voltar para a autoestima é voltar para o teu ser. É voltar para a tua criança. Voltar para a tua natureza. E isso vai expandindo. Naturalmente vai evoluindo. E aí o convite é você fazer isso para o teu parceiro, para tua amiga, para as pessoas que você gosta. Vamos ter uma conversa mais transparente e vulnerável, vamos se expressar de um lugar mais profundo, vamos viver um novo. E aí a terapia de casal, ela ajuda muito nisso. Né? Eu percebo que a terapia de casal ajuda muito a desenvolver essa questão do repertório mesmo, sair desse lugar que às vezes eu percebo que às vezes na terapia parece que as pessoas vêm ali trazer a situação como se você fosse falar quem está certo e quem está errado. E você fala assim, calma, não é por aí que vamos trabalhar, não é essa a intenção. Que a intenção não é quem está certo e quem está errado, é qual é o objetivo que vocês querem e como a gente pode desenvolver essa comunicação, porque às vezes os dois estão afim da mesma situação, mas a forma de expressar dos dois é tão diferente que eles não estão se ouvindo. Aí eles entram nesse conflito de quem tá certo e quem tá errado, e eles não se ouvem. Aí eles não dão risada, pode dizer, né? Porque chega a ser, às vezes, cômico, né? Esse trabalho que eu tenho com o casal chama terapia meditativa para casais. Então a gente respira, a gente silencia, aí trabalha a escuta ativa de um, a escuta ativa do outro, depois a fala. A gente vai abrindo esse campo de perceber as necessidades de cada um e ver o quanto essas necessidades se afinam, o quanto realmente tem uma congruência, uma conexão. Às vezes não tem, é completamente diferente a necessidade do um e do outro. Pode ter amor? Pode, mas não é o amor que sustenta a relação. É esse dia a dia de autocuidado. E eu percebo que às vezes que drena muito a relação é quanto a necessidade de um viola muito os valores do outro. Aí dá pau com certeza. Quando a gente está falando lá de liberdade, valor família, valor trabalho, enfim, quando a gente está falando de valores claros para um, invalidam o outro. E acontece muito isso. E aí, volta ao que você está falando, não é por falta de amor, não é falta de conexão, é falta de princípios mesmo, de conexão a longo prazo. Sim. Porque, que nem eu falo muito, pode ficar bom ali por um tempo, mas a longo prazo alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, alguém vai sofrer todo dia um pouquinho para estar naquela relação. E o quanto isso a longo prazo vai ser saudável para esse relacionamento? A longo prazo tem que ser duas pessoas muito criativas, pessoas profundas, pessoas que querem evoluir, que querem se transformar. Aí é possível que dê certo um relacionamento a longo prazo.
Como isso é difícil, né? As pessoas se acomodam, ficam na zona de conforto e olham só para si, aí são aquelas relações de suportar o outro, né? Conformismo, resignação. Então, é difícil, né? A gente vê uma relação de longa duração que está realmente bem. Mas quando a gente vê, é uma bênção, né? Um casal realmente evoluído aí, né? Mas e quando a gente vê, eu acho que é a diferença também. Quando a gente vê, é porque eles têm valores, assim, que tipo, dessa forma, respeitam o espaço do outro, tem, assim, valores claros de crescimento, tem valor de crescimento, né? Porque às vezes acontece muito também, que eu percebo, a pessoa, acaba desenvolvendo, ou vai para a espiritualidade, ou foca muito no desenvolvimento profissional, enfim, tá sempre em evolução de uma certa forma, e o outro meio que estagna. Então acaba que não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais novidade dentro da relação. E quando a gente está falando de novidade, não é só que as pessoas, novidade é só ir lá no sex shop, e não é. Também pode fazer parte, mas não é só isso. Né? Então é buscar a novidade de você ser uma pessoa interessante para você e para o outro também. Eu falo que a gente tem que desenvolver o hábito de se apaixonar todos os dias por aquela pessoa que está do seu lado. Se você escolher estar com essa pessoa todos os dias. E isso é importante porque você não é o outro, você vai se avaliar para te responder por que você está com aquela pessoa. Que eu falo que eu sou apaixonada daquele filme, né, como se fosse a primeira vez. Então, assim, é muito importante isso. Porque a gente fica aí nessa toda hora buscando alguém novo para se relacionar. Isso. É o olhar, né, levar esse lugar do olhar interno e o olhar externo de ir para o novo. A paixão está muito ligada ao novo, né? Mas quando a gente se olha de um lugar amoroso, né, de um lugar mais autocompassivo e olha para o outro com esse interesse, né, com essa curiosidade, tem um termo na comunicação não violenta que fala de curiosidade empática. Você ser curioso sobre o outro, pelos interesses do outro. Uma vida interessante é uma pessoa que tem interesses. Sim. Né? Uma pessoa que gosta disso, que gosta daquilo, que faz isso, que faz aquilo. Né? É uma pessoa interessante. Sim. Uma pessoa que não faz nada, que só vai lá e trabalha, chega em casa, liga a TV e é isso. E reclama, né? E reclama. Não Gente, é uma pessoa que tem interesses, não é uma pessoa interessante. Então... E aí a gente entra num outro lugar, que além de deixar de ser interessante, acaba você sendo uma pessoa chata mesmo. Que você... Quantas pessoas, às vezes casais no caso, fuga no trabalho porque tem preguiça de ir para casa, porque sabe que indo para casa tem um conflito ali, ou tem uma realidade da qual ele não quer olhar. Sim. Tem um problema do qual ele quer fugir. Aí quando chega o final de semana, o que faz? Vai para casa de alguém, vai para uma festa, vai encher a cara. Para que isso? Mais uma vez, para não olhar para aquele elefante branco que está na sala. Olhar para os elefantes é enfrentamento, é presença, né, querida? É a gente ter esse lugar da presença e acolher a dor e prazer, acolher o conforto e o desconforto, acolher a alegria e a tristeza. Então, de novo, a gente volta para essa dualidade das emoções que estão aí o tempo todo. E o casal, ele se encontra na luz e na sombra, irremediável. Vai ter coisas que vão dar choque, né? Choque, que vão te dar... Não está me vindo a palavra agora, que te dá uma startada em coisas da tua história. Os gatilhos. Os gatilhos, isso. Vai gatilhar. Todo relacionamento vai gatilhar. Sim. Não tem como, até porque mesmo... vem a sombra de cada um. Exatamente, porque senão você nem se apaixonaria por aquela pessoa. Exato. Então vem o gatilho vai vir. Uhum. E aí? Vou me afastar porque veio o gatilho? E aí está a sacada, né? É curar você identificar esses gatilhos, você trabalhar as suas vulnerabilidades e entender que, cara, não é ele, esse gatilho não é o seu trauma. Por isso você precisa trabalhar seu trauma. Isso. E aí entender que o que a gente está falando aqui tecnicamente não é para você largar sua relação pelo meio, pelo contrário, para você ir vir para terapia com a gente, né, buscar e desenvolver repertório para lidar com esses conflitos, porque senão a gente vai ficar trocando de relacionamento, né, só buscando, não, esse aqui não deu certo, eu vou pro próximo, e a gente volta para aqueles relacionamentos líquidos, como você estava falando, esqueci o nome do autor,
Balmer, e não se aprofunda que, na verdade, o outro é só o espelho de nós mesmos, daquilo que a gente precisa trabalhar na gente. Como você trouxe a questão do gatilho, que ele estava falando, é a responsabilidade de eu entender as minhas feridas e desenvolver. Isso. E a gente olhar para essa ferida, tirando os meus, né? Porque quando a gente vai uma coisa que pega muito na questão do autoconhecimento, porque a minha dor, a minha ferida, a minha infância, os meus, essa posse da nossa ferida, é a gente olhar para a ferida com compaixão, mas assim... Desassociar, de né? se desapegar da ferida, porque a gente fica identificado com a ferida. Isso vira uma identidade, a identificação gera uma identidade. A gente tem que desapegar, olhar a ferida, ok, tem uma ferida aqui, tem uma cicatriz aqui, tá bom, ok. Não preciso julgar, não preciso ficar me relacionando com essa ferida, com essa cicatriz. Ela fez parte da tua vida, tem uma dor aqui, ok. Mas a vida seguiu, porque ela vai seguir. E um dia ela vai acabar. Então, assim, a gente também está se preparando para esse momento. Desse vazio maior, desse desconhecido maior, desse novo que é irremediável. Então, assim, a gente não sabe se nem vai acordar amanhã, se vai sair na rua, se vai acontecer alguma coisa. Então, o não sei faz parte do viver. Então, essa sabedoria da insegurança, essa sabedoria da incerteza, essa sabedoria da impermanência, as ferramentas terapêuticas vão te ajudar a relaxar nesse lugar do não ser. Que você não tem esse controle. Eu acho que é isso, né? É saber... as terapias vão te dar ferramentas para você lidar com essas coisas, né? com esse novo, né? Lidar com essas inseguranças, desenvolver mesmo essa forma de lidar com esse novo, com esses medos. E aí você vai lidando o quê? Mais segurança, vai lidando com o soltar, que o soltar daquilo que eu não tenho controle, você vai vivendo, vai aprender a viver, a reaprender a confiar, às vezes até aprender mesmo, porque não foi desenvolvido essa questão de fazer o que tem que ser feito, que tem isso também, que às vezes ou a gente faz mais do que deveria, ou não faz, então a gente acaba pendulando também, e aí quando você faz mais do que você deveria, você tira do outro, de uma certa forma, a responsabilidade do outro, às vezes até de crescer, de amadurecer, e fazer o de menos entra no lado de culpa, tipo, nossa, eu falhei porque eu poderia ter dado mais. E fazer realmente o que está no seu alcance e soltar. Não ficar naquele lugar da cobrança também, tá vendo? Eu fiz e você não fez, e não sei o quê. Sair desse lugar. Tem uma equação no relacionamento que é assim, cada um dá o que pode e cada um recebe o que necessita. Então a pergunta é, eu estou dando o que eu posso? Eu estou dando além? Eu estou dando a quem? Como é que está o meu dar no relacionamento? E a outra pergunta é, eu estou recebendo o que eu necessito? Eu estou recebendo a quem? Eu estou recebendo além? Se a gente for muito verdadeiro com isso e o outro for muito verdadeiro com isso, a gente vai chegar num senso comum e falar, ok, estamos se desenvolvendo, tá legal, ou ok, eu não estou recebendo o que eu necessito, ou eu estou dando demais. Sim, não está tendo reciprocidade, né? Às vezes eu estou numa expectativa muito grande, acho que isso é muito importante na relação. Você colocar as suas necessidades, como você trouxe, né? E as expectativas de melhoria, porque às vezes, como você falou, a pessoa às vezes não tem para dar, mas ela está disponível a desenvolver esse repertório, a desenvolver, não, eu vou aprender, eu vou me esforçar. E às vezes é genuíno, às vezes não. Às vezes a pessoa realmente está fazendo aí porque é aquilo que você quer ouvir, ela sabe que é isso que você quer ouvir, ela fala porque você quer ouvir e ok. Mas é você entender, acho que é onde que entra a terapia também, é você entender os seus limites. Até quando eu vou tentar, até quando vale a pena, até quando eu estou disponível para essa relação, até quando eu vou doar, até quando eu vou esperar, eu vou receber também. Que até uma colega estava essa semana passada, ela estava aqui, a gente estava conversando sobre isso, sobre o equilíbrio do dar e receber. Que às vezes quando você recebe demais e você não consegue devolver, você também entra num lugar de culpa, você começa a se sentir culpado para você não conseguir atribuir, você também afasta essa pessoa nessa relação. Né, um pouco de constelação aí, e você acaba não se sentindo merecedor, enfim, você entra em outros gatilhos
que você acaba afastando ou fazendo alguma coisa errada para acabar com esse relacionamento consciente ou inconsciente. A gente cai na polaridade do feminino e do masculino, né? Porque o feminino recebe. Vocês, mulheres, vocês recebem. E vocês, homens, vocês que dão. Boa. Então, esse feminino ele é mais passivo por natureza. Ele que acolhe, ele dá o colo, ele recebe. O fazedor é o homem. O fazedor é o masculino, não é o feminino. E essa polaridade está se invertendo. A mulher moderna hoje está indo muito para o masculino. Sim. Por necessidades e por quebras de todo o patriarcado, ok. Importante esse feminino aí. Sim. Mas tem muita coisa aí que está over. Então a mulher ela entra num lugar de controle. Porque quem faz controla, quem dá controla. Quando você cuida do outro demais, você que está no controle. Então, a gente tem que voltar para as nossas origens do feminino e do masculino. A polaridade está se invertendo. Por isso que a sexualidade também às vezes não dá certo. Porque o homem está ficando também mais para baixo, mais para dentro, mais fechado. E a mulher está ficando muito para fora. Sim. E aí não fecha a conta. Sim, e aí eu percebo também de certa forma uma repressão desse masculino. Do tipo, de reprimir ele, e ele tá despolarizado de uma certa forma também, e não conseguir se expressar, porque a mulher acabou sendo muito castrativa, naquele lugar de reprimir, não, você não faz isso comigo, e ele acaba castrando o cara sem querer ou por querer, e ele acaba ficando saindo desse lugar de fazer alguma coisa, porque ele tá com tanto medo de errar, de invadir, que assim, eu acho que como eu falo, a gente precisa de um tempo para entrar nesse equilíbrio. E realmente, como você falou, a gente, nós, mulheres, enfim, precisamos sim dar esse up para ocupar, né, desenvolver. Mas agora acho que está na hora de a gente buscar esse equilíbrio de volta para casa, vamos colocar assim. Né? Olha, a maioria das relações de casal que eu atendo, a polaridade está bem invertida. Bem invertida, né? É a mulher yang, a mulher masculina, que faz, acontece, o cara mais passivo, mais fechado, travado. E o homem acaba entrando num lugar quase de filho, né? É isso. E aí que entra nesse lugar. Isso. Porque veio de uma mãe forte, geralmente, porque ele já veio assim, eu falo, lá de casa mesmo, né? Minha mãe é o homem da casa, sempre foi, então tem essa polaridade. E aí acaba repetindo dentro dos relacionamentos. Minha mãe é o homem da casa, você vê, a polaridade se inverte. E aí a gente aprende assim, por referência, funciona assim. Aí. Então esse passo atrás do feminino, de dar um respiro e observar e dar espaço para esse masculino chegar do homem, é fundamental. Né? Sim. Para que o homem tenha iniciativa, para que o homem faça, né, se expresse no mundo, se coloque. Então, está muito invertida essa polaridade. Né? E o que você acha, assim, se fosse para caminharmos para os finalmente daqui, o que você acha que a gente pode estar fazendo, nós mulheres, enfim, ou vocês homens, de uma certa forma, estarem fazendo para buscar um equilíbrio dentro dessa relação aí? Qual seria o caminho das pedras? Fora a terapia que a gente já está, façam terapia, isso é muito importante. Tanto individual como de casal, porque as duas vão ajudar no seu desenvolver. Isso, a terapia vai nesse lugar de conhecer a si e conhecer o outro, né? A gente só vai amar aquilo que a gente conhece profundamente. Eu preciso me conhecer muito para poder me amar, senão eu vou amar um personagem que não sou eu preciso conhecer muito o outro para poder realmente amar o outro. E conhecimento é experiência, é troca, é comunicação, é dia a dia, é vivência. Então isso é fundamental, a gente ter com a gente essa autocomunicação, né? A gente fala self-talk, né? Como é que a gente está conversando com a gente. E como é que eu estou conversando com a minha parceira, com o meu parceiro. Então, como eu estou me comunicando. Né? Isso é fundamental, por isso a comunicação não violenta está aí, a meditação está aí. Acho que essas ferramentas elas são fundamentais. Mas despertar tua libido, despertar teu prazer, despertar tua alegria em outros departamentos da tua vida, ter uma atividade física, uma atividade lúdica, uma atividade artística, contato com a natureza, voltar para o brincar, voltar com os animais, enfim. Abrir espaço para essa criança novamente, sair dessa seriedade da rotina, do dia a dia, isso vai despertar.
uma Sai dos vontade tem de o quê, compartilhar. A gente tem o que e tem o quero, né? Sair não tem o que faz parte, mas olhar para os queros. O que eu quero? Agora eu tenho 2 horas que estão livres no meu dia. O que eu quero nessas 2 horas? A tendência é deitar, ligar a TV e ficar. É mais fácil. A preguiça está aí o tempo todo, mas como é que eu vou usar minha criatividade nesse tempo? O que eu posso me desenvolver? O que eu posso evoluir? O que eu posso me expandir minha alma, me dar uma alegria, me dar uma vivacidade? Então, isso é importante no indivíduo. E o outro vai olhar para aquele parceiro e falar, pô, que legal, ele está estudando música, ele está plantando, ele está fazendo uma atividade física, ele está com os amigos, enfim. A gente precisa da admiração, a gente precisa admirar o outro. Se não tiver admiração, o tesão vai embora, a libido vai embora. Então, assim, esse lugar do admirar, de se admirar na sua conquista do dia, e não é comparar com o outro, mas comparar com você ontem, quem você foi ontem, quem é você hoje, o que você quer amanhã de você. Então, ter esse movimento de ampliação das suas potências diárias é muito legal. Sim, é bem isso mesmo, né? De poder, eu falo que nosso maior desafio é lidar com a gente mesmo, né? Ser melhor que a gente mesmo. Às vezes a gente fica na competição com o outro e o nosso maior desafio é lidar com as nossas sombras mesmo, né? E literalmente ter consciência, porque a gente estava falando aqui o tempo todo. Se eu não tenho consciência daquilo que eu preciso mudar, eu não vou nem gastar energia para querer mudar, porque ainda está no meu, literalmente, não sei. Agora, quando tenho clareza, aí sim eu falo, agora eu preciso olhar para isso, aqui agora é algo que eu preciso realmente mudar, porque tá ruim aqui. Então é isso, trazer consciência, a terapia, os desenvolvimentos em si vai trazer essa consciência. Sim. Sem isso, não tem essas práticas, né? O Gandhi dizia, né, aquilo que você quer mudar no mundo, mude em você. Então, às vezes a tua percepção está querendo salvar o planeta, está querendo fazer isso, aquilo. Começa com você. Se você cuidar do teu meio ambiente, das tuas histórias ali, você já está salvando o planeta. Se você olhar, né, para as suas coisas, como que você lida com as suas relações, como é que você cuida da tua saúde, você já está salvando. Se cada um fizesse a sua parte nos direitos e deveres, o planeta estaria muito bem, mas a gente está buscando só os direitos e esquecendo dos deveres. Então, tem o quê? Ele faz parte, sabe? Ele é importante também. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante também, que até dessa tatuagem, que é começar em mim. Eu tenho que começar em mim, fazer porque é muita projeção, muita pretensão minha querer mudar o outro, né? Sendo que às vezes eu não consigo nem seguir uma dieta, por exemplo, uma mudança de comportamento. Sim. Que eu sei que tá sendo negativo comigo, mas eu ainda não consigo mudar. E aí eu quero mudar o outro, quero cobrar o outro, eu quero colocar o dedo na ferida do outro e falar, olha, você tá fazendo XPTO. Sim. E tô sentando em cima do meu rabinho, né? Aquilo que você falou. Então, ter essa humildade, esse movimento de poder fazer essas mudanças internas mesmo. Sim. E isso é uma coragem, né? De você realmente mudar a chavinha e falar, não, eu quero enfrentar essa vida aqui agora, não sabemos aí da próxima como vai ser, o que vai ser, a gente só tem essa realidade que é esse momento presente, né? Então o poder do agora é isso, assim. É um grande poder esse momento, que é a nossa única realidade. O que você quer dela? Então a cocriação ela acontece à medida da tua criação, à medida do teu movimento interno, você vai começar a cocriar. A gente cocriou esse momento agora, né? A gente se organizou para chegar aí e se encontrar aqui. E é isso. E isso é uma bênção, né? Quanto mais a gente puder integrar, né, a sociedade, os grupos, para trazer mais luz, né? Trazer mais consciência, trazer mais saúde, né, para a humanidade. É sobre isso. E isso, passando aqui, então, eu quero agradecer primeiramente você por ter vindo aqui, contar a sua história, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre, né, essa jornada incrível que é do autoconhecimento, desenvolvimento, a importância da terapia nas relações. Eu queria, né, só para, que eu sempre esqueço de ter falado mais vezes, mas enfim, curte, comenta, compartilha, segue a gente no canal.
leva aí para outras pessoas o Teacose, que é um programa que está aqui para conectar, para contar a história das pessoas, falar sobre terapia, falar sobre a importância dos relacionamentos nas nossas vidas e falar também sobre empreendedorismo, que é divulgar o trabalho das pessoas que estão aí em pró desse desvendar da vida mesmo, fazendo bem para o próximo. Então esse trabalho de ajudar as pessoas, né? Então essa é a jornada do Teacose, porque eu quero que você fale, deixa o seu recado final aí pra galera que tá aqui com a gente hoje. Vamos fortalecer essa teia, gente, é isso, tamo junto, sabe, cada um no seu caminho, mas assim, quanto mais a gente tiver essa rede, né, essa aldeia global e a conexão hoje em dia, a internet, as TIs da vida, né, a gente vai abrindo o campo, então é um prazer estar aqui, sou muito grato pelo convite. Meu Instagram Bastos_Maurício e do espaço é espaço.integração, estamos aqui na Granja Viana em Cotia, mas eu atendo online também, então estou aí para compartilhar. Isso, e lá tem salas maravilhosas. Você que é terapeuta, assim como eu, você vai lá e aluga a sala para atender. É um espaço maravilhoso. Tem sala de recepção, ar-condicionado. Então, assim, é tudo de bom pra gente que precisa de um lugar seguro para atender. Eu sou suspeita, já tô lá há uns 3 anos, então busca lá que vale muito a pena. Então, gente, é isso. Beijos. Beijo, tchau, beijo, tchau. beijo, Gratidão. E vamos que vamos. Vamos que vamos.